Hello students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar para vocês as atividades da semana 4 do PET de Língua Inglesa, volume 4, do terceiro ano do ensino médio. O tema continua sendo compreensão escrita, leitura, porque como eu venho dizendo para vocês em todos os vídeos, é a habilidade da língua inglesa que é mais presente em exames de vestibular ou de concurso público e também na situação na qual nós nos encontramos, em que vocês têm que fazer o estudo em casa, é a habilidade da língua que é mais possível de vocês estudarem de maneira autônoma. E além disso, com a compreensão escrita, com a leitura, a gente consequentemente acaba aprendendo vocabulário e gramática de maneira contextualizada. Vamos às atividades então. Nesse mês, o tema das nossas atividades tem sido educação. E na semana passada vocês viram a história da Malala, que é uma moça corajosa, como diz aqui, e desafiou um grupo político tão violento, o Talibã, para defender seu direito de estudar e de outras milhares de meninas. E aqui está recomendando que, se vocês tiverem gostado da história dela, que está sugerindo que vocês procurem ler alguns livros que contam a história da Malala. Eu coloquei aqui para vocês um graded reader. O que seria um graded reader? Graded readers são livros adaptados para aprendizes de língua. Então, a linguagem utilizada nele, embora respeite a norma culta da língua, vai estar adaptada de acordo com o nível. Então, suponhamos que esse livro aqui seja para o nível A2, que é pré-intermediário. O vocabulário utilizado nele vai ser correspondente ao nível A2, ao que um aluno do nível A2 estaria acostumado. Além disso, é interessante porque geralmente nesses graded readers, nesses livros adaptados, vem com algum CD de áudio ou arquivo na nuvem para que vocês possam fazer a, a compreensão auditiva. Vocês possam praticar a compreensão auditiva, né? Ou possam ouvir a história ao mesmo tempo em que leem. Além disso, vem exercícios de compreensão, o que é muito interessante para fazer com que vocês exercitem o raciocínio de vocês e que vocês vão relembrando da história que estão lendo. Coloquei aqui o link desse livro na Amazon e aqui nesse QR Code também tem o acesso ao livro e tem até algumas páginas para vocês darem uma experimentada. Então, se vocês forem aprendizes de inglês, estiverem aprendendo inglês e gostarem de ler, é uma grande possibilidade, é uma estratégia muito boa vocês lerem e adquirirem conhecimento na língua inglesa através da leitura. Aqui eu coloquei novamente, assim como na aula passada, eu coloquei a foto da Malala apenas para contextualizar, né? Who is she and what is she known for? Então agora eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês quem é ela e por que ela ficou famosa. Como vocês já fizeram as atividades da semana passada, já está mais fácil para vocês. E para que eu estou fazendo isso? Para ativar o conhecimento prévio de vocês sobre o assunto. Porque quando a gente ativa o conhecimento prévio, a gente consequentemente a compreensão do texto que nós vamos ler vai ser facilitada. Porque a gente já vai saber de qual assunto vai se tratar. Bom, então aqui a primeira questão, pessoal, diz o seguinte: leia e faça a questão do Enem 2015 sobre uma autora que escreveu algo parecido com a história de Malala. É uma questão do Enem, então é uma ótima oportunidade para vocês praticarem. E aí nessas instruções a gente já tem acesso à seguinte informação, que essa autora que escreveu esse texto, ela tem uma história parecida com a da Malala, então provavelmente ela lutou pelos direitos dela, ou direitos de alguma minoria, e isso já vai facilitar a compreensão de vocês, porque imediatamente vai vir na mente de vocês o conhecimento que vocês têm sobre o assunto. Vocês vão pensar em pessoas que vocês conhecem que lutam pelos direitos das minorias, e quais são as consequências de confrontar um grupo político violento como a Malala fez, e vai vir todas essas informações na mente de vocês. E aí tem um pequeno texto de 4 linhas. E primeiro eu sugiro que vocês façam pelo menos uma leitura total desse texto, do começo ao fim, sem parar para procurar as palavras desconhecidas, porque o contexto, saber que o texto está falando sobre uma mulher que lutou pelos direitos, isso já vai facilitar. Vocês só vão pensar que direito, por que ela escreveu isso. Ela tem uma história parecida com a da Malala, então provavelmente ela sofreu. E aí vocês vão fazer essa primeira leitura. Se necessário, façam uma segunda, uma terceira,
para que vocês obtenham o máximo de detalhes que vocês conseguirem, ok? Como vocês estão em casa e dispõem desses recursos, utilizem tradutores, dicionários, para vocês é, terem, terem os detalhes do texto, ok? Terem as informações com detalhes. Depois dessa fala, a gente vê uma informação sobre a autora, que é a Glória Evangelina Ansaldúa, falecida em 2004. Foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Aí a gente pensa o seguinte, uma escritora americana de origem mexicana, o que ela pode ter de parecido na história dela? Vamos pensar na história e no conhecimento prévio de vocês. Os mexicanos nos Estados Unidos, eles têm um tratamento bom, eles são bem recebidos, é fácil para o mexicano viver lá, eles vivem em harmonia, não sofrem nenhum problema nos Estados Unidos, pensem aí. E aí diz o seguinte, na situação, o intuito da autora é evidenciar e aqui, pessoal, eu já disse para vocês em vídeos anteriores, questões bem elaboradas, geralmente elas vão conter, em cada alternativa vai conter informações do texto, mas vai ser um detalhezinho que vai indicar qual é a resposta correta. Então requer muita atenção da parte de vocês. Então, alternativa A, razões pelas quais ela escreve. São as palavras-chave. Então vamos procurar aqui. E aí ela utiliza why, because, mostrou as razões, né? Só que vai precisar da leitura de vocês para dizer se nesses because ela está dando as razões pelas quais ela escreve. Vamos analisar as outras alternativas. B. Compensações advindas da escrita. Então a palavra-chave é compensações. Vamos procurar agora ir ao texto sem relê-lo inteiro novamente, mas apenas procurando essas palavras-chave para a gente ver o que nos diz. Então a palavra, vamos escanear o texto, localizar a palavra compensar. A gente acha o compensate. E aqui diz o seguinte, ela diz que writing compensates for what the real world does not give me. Então que a escrita compensa o que o mundo real não dá para ela. Vamos ver a frase toda. Porque o mundo que eu crio na escrita compensa pelo que o mundo real não me dá. Então não é a compensação, não está falando das compensações advindas da escrita, e sim o mundo que ela cria com a escrita, o que esse mundo que ela cria com a escrita oferece para ela. Então vamos descartar a letra B. Na C, possibilidades de mudar o mundo real. Vamos procurar então mundo real. A gente acha aqui real world. A única ocorrência que tem aqui sobre mundo real é porque no mundo que eu crio na escrita, o mundo que eu crio na escrita compensa pelo que o mundo real não me dá. Então não estou falando de mudar o mundo real. E sim o mundo que ela cria é que compensa o que o mundo real não dá para ela. Vamos descartar a C então também. D. Maneiras de ela lidar com seus medos. Vamos procurar a palavra medo. Fear, na primeira linha. Então ela diz, why am I compelled to write? Because the writing saves me from this complacency I fear. Por que eu sou obrigado a escrever? Porque a escrita me salva dessa complacência que eu tenho medo. Então não estou falando das maneiras que ela lidar com os medos. Ela está dizendo que a complacência, que ela tem medo de complacência. E a escritura, o ato de escrever, salva ela dessa complacência que ela teme. Ok? Então vamos descartar a letra D e a letra E. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Vamos procurar então algo que refira a escolhas e ao mundo. Então, no choice. Só fala que ela diz que não tem escolha. E ordem no mundo, ela diz que pela escrita ela pode colocar ordem no mundo. Então, aqui não está falando das escolhas que ela faz para ordenar o mundo, é que com a escrita ela coloca ordem no mundo. Então, vamos descartar a letra E também. Consequentemente, a letra A é a correta. Na número 2, vocês vão... É uma questão pessoal e lembrem-se que no começo das atividades desse mês, nas atividades da semana 1, perguntaram para vocês se vocês acham que estudar é um direito ou um dever. E aqui diz o seguinte, depois do tiro que quase matou Malala, ela disse que tinha duas opções. Viver uma vida tranquila em outro país ou fazer o máximo na nova vida que a ela foi dada para lutar por direitos.
No início desse material foi-lhe perguntado se você percebe a educação como um direito ou um dever. Sua opinião mudou, ainda que seja um pouco, após conhecer a história de Malala e de tantas outras milhões de pessoas que nunca terão a oportunidade de ir à escola, ou a sua opinião inicial foi forçada? Então lembrem-se do que vocês responderam na primeira semana. Na opinião de vocês, educação é um direito ou um dever? Vocês pensavam isso essa opinião de vocês, que é um direito ou um dever, ela mudou ou ela foi reforçada? E aí, quando vocês forem responder essa questão vocês podem justificar, explicar por que que manteve a mesma opinião ou por que que ela ou por que que ela mudou. Na 3, mais uma questão do Enem, mais uma oportunidade de vocês praticarem o Enem, e fala sobre os diferentes caminhos que uma pessoa pode seguir na vida. E educação, embora a gente esteja falando sobre educação, caminho também tem a ver com educação, né? Dependendo da vida de uma pessoa, se a pessoa teve acesso à educação, ela pode escolher um determinado caminho, e se ela não teve, vai escolher outro. E aqui é o final de um poema, e diz o seguinte: esses são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor... Então vamos pensar, muita gente compara a vida a uma viagem. Então, pensando que a vida é uma viagem, vamos ver aqui o que diz os trechos do poema do Robert Frost. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Duas estradas se divergiram numa floresta e eu peguei a menos viajada, e isso fez toda a diferença. Vamos agora analisar cada alternativa, porque, como eu disse para vocês, questões bem elaboradas contêm informações do texto em cada alternativa, mas algum detalhe vai determinar qual que é a resposta correta. Então, letra A. Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Vamos ver, então, analisar. Ele fala assim, que duas estradas se divergiram numa floresta e ele escolheu a estrada a menos viajada, e isso fez toda a diferença. Foi uma escolha ousada? Foi. Então vamos ver, mas não tem nada aqui de festejar. Vamos ver, então vamos deixar essa aqui separada. Mas que ele fez uma escolha ousada, ele fez. Na letra B. Lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. Aqui ele só fala de uma bifurcação que ele encontrou, né? Duas estradas se divergiram numa floresta e aí ele teve que escolher uma. Então, ele está lamentando por isso? Quando ele diz que isso fez toda a diferença? Letra C. Viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Voltando aqui ao texto, pessoal, não tem nada dizendo de viajar pouco, e sim, mas fala o seguinte, que ele pegou a estrada que foi menos viajada, e que isso fez toda a diferença da sua vida. Então o autor não está dizendo que ele viajou muito pouco. Vamos descartar a letra C e a letra B. Letra D. Reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. Essas palavras-chave aqui. Não falou nada de dificuldades, nem deixou subentendido. Então vamos eliminar a letra D também. Percorre várias estradas durante as diferentes fases da sua vida. Também não tem nada de várias estradas, só tem de duas estradas. Então eliminamos a letra E e a resposta correta é a letra A. Na 4, voltamos a Malala e diz o seguinte: a quem Malala dedica o prêmio recebido? Accepting the award, Malala reaffirmed that this award is not just for me, it is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. E aqui tem a referência de onde está disponível esse texto. Então, pessoal, não está dizendo... Aqui é um texto bem pequeno e está basicamente dizendo a quem que ela dedica o prêmio. Não temos a palavra dedicate, mas temos outra que indica, ela diz, esse prêmio não é só para mim, é para. Então aqui está mostrando a quem ela dedica esse prêmio. E eu vou deixar na mão de vocês agora analisar e interpretarem a quem ela dedica esse prêmio recebido.
Bom, por hoje é só, pessoal. Eu vou deixar as atividades em formato de formulário do Google para vocês lá no Google Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem, me procurem preferencialmente pelo Google Classroom ou então por redes sociais ou por e-mail. Thank you so much for watching. Until next time.